Boa noite, pessoal, para quem está assistindo à noite. Bom dia para quem está assistindo dia. Boa tarde para quem está assistindo à tarde. A ideia dessa aula assíncrona é apresentar para vocês alguns exercícios e, por último, finalizando, o conceito da velocidade instantânea e diferenciar uma da outra graficamente. Tá? Como exemplo, eu vou pegar o exemplo do Hardy que eu discuti na outra aula, tá? E finalizar só a questão dos gráficos que não foi apresentado. Tá? Então, no exercício página 16 do Hardy, depois de dirigir uma van em uma estrada retilínea por 8,4 km a 70 km por hora, você para por falta de gasolina. Nos 30 minutos seguintes, você caminha por mais 2 km ao longo da estrada até chegar ao posto de gasolina mais próximo. Qual o deslocamento total desde o início da viagem até chegar ao posto? Isso a gente resolveu na outra aula. É a soma das duas distâncias, 8,4 mais 2,0, 10,4. Na letra B pede qual é o intervalo de tempo entre o início da viagem e o instante em que você chega ao posto. Aí tem que pegar essa distância de 8,4 km, dividir pela velocidade, achar o tempo que tem na primeira parte do movimento, somar com 0,5 e depois calcular e depois colocar aqui a resposta do tempo. Tá? Na letra C pede qual é a velocidade média do início da viagem até a chegada ao posto de gasolina. E isso nós calculamos também. Então era os 12,4 dividido pelo tempo que foi encontrado na letra B. E na letra D, suponha que para encher um bujão de gasolina, pagar e caminhar de volta à van, você leve 45 minutos. Qual é a velocidade escalar média do início da viagem até o momento em que você chega de volta ao lugar onde deixou a van? Aqui um conceito novo. Esse conceito é o conceito de velocidade escalar média. Quando fala em velocidade escalar média, a gente está pensando a distância total percorrida por unidade de tempo. Tá? Então, como ele já tinha percorrido 10,4 km até chegar ao posto, ele vai voltar 2 km novamente. Tá? Então ele vai andar no total 14,4, que é, desculpe, 10,4 vai dar 12,4. Aqui é 10,4 no primeiro movimento até chegar ao posto. Mais 2 de volta vai dar 12,4 dividido pelo tempo. Só que o tempo tem que somar também esses 45 minutos que ele levou para voltar. E aí vai dar a velocidade escalar média. Então, basicamente, a letra A soma os dois deslocamentos, 8,4 até parar a caminhonete, mais 2 vai dar 10,4. Para achar o tempo na primeira parte do movimento, pega os 8,4 e divide pelos 70 km por hora, vai dar 0,12 horas, mais meia hora que ficou parado, foi ao posto de combustível, mais 0,5 dá 0,62. Então a velocidade média é os 10,4 dividido pelo 0,62, nós calculamos isso na aula passada, 16,8. Falta fazer o gráfico, depois eu vou apresentar na sequência. Tá? Letra D. A velocidade escalar média é a distância total dividido pelo tempo. Então, além do caminho até o posto, ele percorreu mais 2 km. Então, 10,4 mais 2 km dá 12,4. E 0,62 horas mais 45 minutos, tem que passar para horas isso aqui, vai dar 1,37 horas. Então a velocidade escalar média é os 12,4 dividido por 1,37. Tá? Dá 9,05 km por hora. Então tem que cuidar a questão se pede velocidade média ou se pede velocidade escalar média. A velocidade escalar média é representada por um S aqui. Tá? Eu escreveria VE médio, tá? Porque S está associado com deslocamento às vezes. Tá? Velocidade escalar média, distância total pelo tempo. Graficamente, teria aqui o gráfico na direção Y,
nós vamos colocar a posição, no eixo X nós vamos colocar o tempo. Então ele andou 8,4, aqui está o 8, lá está o 10, 8,4 quilômetros, e o intervalo de tempo foi 0, deixa eu ver se volta ao mouse, 0,12 aqui embaixo, tá? 0,12 aqui embaixo. Então, vamos pegar uma caneta, ponteiro, uma caneta. Aqui. Então aqui assim mais ou menos, o 0,12 que vai dar lá em cima aquele ponto, tá? Depois ele começou a andar e andou do 8,4 até o 10,4 lá no posto. Só que o tempo passou até 0,62, que é essa marquinha que tem aqui, ó. Então o movimento foi esse aqui, duas retas. Na primeira reta andou com uma velocidade média, na segunda reta andando ele andou com outra velocidade, era só pegar a distância percorrida pelo tempo, tá? Foi meia hora e a distância 2 km, então seria 2 km dividido por 0,5, seria 4 km por hora. Então aqui ele estava com uma velocidade média, aqui com outra velocidade média nesse intervalo, e a velocidade que foi calculada é a velocidade que sai daqui do início do movimento e vai até lá no final do posto, tá? Lá no final no posto. Então, vamos voltar aqui, seta, lá no posto, tá, pessoal? Então, quando calcula a velocidade média, está calculando uma inclinação dessas retas identificadas aqui num gráfico da posição em função do tempo, tá? Essa reta em azul é a velocidade média calculada. A inclinação seria então aqui o 10,4, que é essa altura y aqui do triângulo, cateto oposto, dividido pelo tempo, que é essa base aqui, de 0,62 horas. Tá? Então a gente entende velocidade média como sendo a inclinação da reta entre os dois pontos que foram utilizados para calcular, os dois pontos do intervalo que foram utilizados para calcular essa velocidade. Tá? De 0 a 0,62 horas, nós tivemos essa velocidade média em azul. De 0,12 até 0,62 horas, nós tivemos essa velocidade média aqui, ó, quando ele está andando, inclinado com inclinação menor, que a gente viu que dá 10,4 menos 8,4, 2 km dividido por 0,5. Tá? E lá no início estava andando a 70 km por hora, então a inclinação era a maior de todas. Tá? É a inclinação dessa parte aqui que ele está dirigindo. Tá bem? Depois eu esclareço mais, ó, depois que eu resolver os exercícios ali do quadro. Tá? Um exemplo que eu vou resolver aqui usando os slides, e depois tem alguns exercícios que eu vou resolver utilizando o quadro branco. Exemplo 1, um móvel movimenta-se ao longo de uma estrada retilínea, suas posições em função do tempo são anotadas na tabela. Qual o deslocamento do móvel entre os instantes 0 e 10 segundos? Então aqui tem o tempo e tem a posição. A posição foi representada por S, do inglês space. Tá? Então S aqui nesse caso, S maiúsculo é a posição. Qual o deslocamento? Vai ser posição final menos posição inicial. Entre T0 e 10, posição final é 60, posição inicial é 20. Então 60 menos 20. Letra B. Qual o deslocamento entre 5 e 25? Então entre 5 e 25, posição final é menos 30, posição inicial é 40. Vai ser menos 30 menos 40. E a velocidade média entre 0 e 10, então é só pegar o deslocamento que nós tínhamos calculado em A e dividir pelo intervalo de tempo. E a velocidade média durante todo o percurso, daqui até lá no final. Tá? Daqui até lá no final. Tá? Até aqui chegar
no menos 60. Então, temos aqui a nossa tabela. Pediu o deslocamento entre 0 e 10. Então, 60 é a posição final, menos 20 é a posição inicial, 40 metros. Depois pediu o deslocamento entre 25 segundos, entre 5 e 25 segundos. Então, para 25 segundos, posição era menos 30. Para 5 segundos, posição 40. Menos 30, menos 40, menos 70. Sinal de menos aqui indica um movimento que está indo para a esquerda, no sentido contrário ao eixo, porque a posição final é menor que a inicial. Posição final menor que a inicial. E o outro, que era mais 40 de deslocamento, um movimento para a direita. Posição final era 60 maior do que o 20. Agora a posição final é menos 30, que é menor do que o 40. Tá? Velocidade média de 0 a 10. Então, deslocamento a gente já tinha calculado, era 40. O intervalo de tempo é 10 menos 0, 10 segundos. Portanto, dá uma velocidade aqui de 4 metros por segundo nesse intervalo. Em todo o movimento, posição final é menos 60, posição inicial é 20. Então, menos 60 menos 20, dividido pelo intervalo de tempo, 30 menos 0. Então, vai dar menos 80 por 30. Dá para simplificar aqui, divide por 10 em cima e embaixo. Dá menos 8 terços, para não dar um número quebrado, então deixa uma fração. Tá? Sinal de menos, de novo, é porque o movimento está em sentido contrário ao do eixo. Tá? Então aqui o deslocamento é para a esquerda, aqui a velocidade é para a esquerda. E aqui a velocidade é para a direita. Um outro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês é esse aqui. Um carro faz o percurso de 600 km de São Paulo a Uberlândia com velocidade escalar média de 60 km por hora. Tá? Nesse caso aqui a velocidade escalar média para nós, a gente não vai carregar o sinal, tá, pessoal? Dá para usar como se fosse velocidade média igual. Tá? O trecho entre Uberlândia e Brasília, então, foi de São Paulo a Uberlândia, 600 km a 60 km por hora. E entre Uberlândia e Brasília, 400 km de distância, a velocidade mudou para 80 km por hora. Qual a velocidade escalar média do carro no percurso de São Paulo até Brasília? Então, basicamente, o que a gente tem é esse esquema aqui. Tá? As velocidades estão em quilômetro, o tempo está em horas, então não tem mistura de unidades para metros por segundo ou segundo, confundindo com quilômetro por hora. Tá? São Paulo, 600 km do Uberlândia, está aqui a distância. Velocidade média de 60 km por hora no primeiro trecho. De Uberlândia até Brasília, a velocidade mudou para 80 km por hora. E o deslocamento, a distância entre as duas é de 400 km. Então, como está pedindo velocidade média, a gente vai ter que encontrar aqui o tempo que ele levou para percorrer o trecho 1, o tempo que ele levou para percorrer o trecho 2. E a velocidade média ao longo de todo o percurso vai ser a soma desses dois deslocamentos dividido pelos dois intervalos de tempo. Tá? Os dois intervalos de tempo. Aqui ficou, acho que a câmera em cima. Tá? Então aqui até Uberlândia deu para ver. Só não deu para ver aqui a velocidade média de 80, distância 400. De Uberlândia a Brasília, tem que achar o tempo nesse trecho aqui também. Tá? Então vamos lá. Primeiro trecho. Velocidade era 60 km por hora. Deslocamento, distância era 600 km. Então dá para achar o tempo. O tempo deu 10 horas. Tá? De São Paulo a Uberlândia. Na parte 2, no segundo trecho, nós temos velocidade de 80 e a distância de 400. Então o tempo vai ficar igual a
5 horas. Na soma, deu 15 horas para ir de São Paulo até Brasília. Então, a velocidade média, que vai ser a soma das distâncias entre as cidades, dividido pelos tempos, vai ser igual a 600 mais 400, 1.000 quilômetros, dividido por 10 mais 5, 15 horas, que foi o tempo que levou para sair de São Paulo e chegar a Brasília. Então, a velocidade média de 66,6 km por hora. Um outro exercício, um outro exemplo. Às 9h30, Osmar saiu de casa com uma bicicleta para visitar alguns amigos. Primeiramente foi à casa de Odair, distante 12 quilômetros, chegando às 10 horas. Após conversar durante meia hora, Osmar se dirigiu à casa de Rosângela. Então ele ficou conversando durante meia hora. Né? Das 9h30 até as 10 horas, ele andou meia hora. Então meia hora, 0,5 horas para percorrer 12 quilômetros. Ficou parado meia hora conversando. Ele se dirigiu até a casa de Rosângela, né? Mantendo a velocidade de 20 km por hora. Tá? Chegou lá às 11h30. Então aqui chegou às 10 horas, conversou meia hora, então ficou até às 10h30 conversando. Das 10h30 às 11h30 levou mais uma hora para fazer o percurso final aqui. Qual a velocidade média do Osmar em quilômetros por hora? Tá? No total, então a velocidade média ao longo de todo o movimento. Então vamos fazer um esqueminha de novo. Na casa do Osmar, que estava 12 quilômetros a distância da casa do Odair, levou meia hora. Ficou conversando meia hora, 0,5 horas. Depois ele andou 20 km por hora em uma hora, né? Até chegar à casa da Rosângela. A distância 1 nós temos, a distância 2 nós não temos. Então tem que achar a distância no trecho 2. Aqui eu botei um índice 3, só porque tem um tempo 2 aqui no intervalo. Tá? Mas é a distância no trecho 2. E com a distância do trecho 2 nós conseguimos calcular a velocidade média, que já tem a distância no trecho 1, já tem o tempo 1, tempo 2, tempo 3, e dá para calcular a velocidade média. Então, a distância entre a casa de Odair e Rosângela, 20 km por hora durante uma hora, vai dar um deslocamento, uma distância de 20 km. A velocidade média, então, vai ser a soma dos deslocamentos, só que aqui embaixo tem que somar o tempo que ele parou para conversar também. Né? Então, meia hora no primeiro trecho, meia hora conversando e uma hora no último trecho. Então, nós temos 12 mais 20 por 0,5 mais 0,5 mais 1, o que dá 16 km por hora. Tá? Essa velocidade média para percorrer essas distâncias aí de acordo com o que está no enunciado. Um outro exemplo, para partir da cidade A e chegar à cidade B, um motorista de caminhão precisa percorrer 100 km. Ele percorreu os primeiros 20 km com velocidade de 80, após o que, devido a problemas mecânicos, ficou parado durante 30 minutos. Tá? Então parou 30 minutos. Qual deverá ser a velocidade média no restante do trajeto para chegar até a cidade B? 2 horas depois de ter partido de A. Então aqui temos que descobrir o tempo que ele leva para percorrer os 20 quilômetros iniciais. Sabemos que ele ficou parado meia hora, então tem que somar esses 0,5 horas a esse tempo. E o tempo para percorrer o final do percurso vai ser 2 horas menos a soma desses dois tempos aqui. Então vamos lá. Velocidade média 80 km por hora no trecho 1, 20 km de distância. Parou meia hora
E lá no final, a gente sabe que no tempo final vai ser 2 horas menos o que ele levou para fazer a primeira parte do movimento, menos o 0,5 que ele ficou parado. E aí é só pegar e fazer deslocamento, essa distância, dividido por esse tempo e encontrar a velocidade média. Então, no tempo no primeiro trecho, da definição, velocidade é deslocamento pelo tempo, 80 km por hora é 20 km dividido pelo tempo. Ou seja, o tempo é de 0,25 horas. Tá? Então, o tempo lá nesse último trecho vai ser 2 menos 0,25 menos 0,5. Então, aqui, o tempo no último trecho, 1,25 horas. E sobraram 80 km ainda para ele percorrer, porque ele só percorreu 20 km no trecho 1. Então, a velocidade média vai ser 80 por 1,25, o que dá 64 km por hora. Esse tipo de exercício provavelmente vai ter um na avaliação, tá, pessoal? Então, por isso que eu estou treinando esses exercícios com os deslocamentos e as velocidades médias. A anotação talvez esteja um pouco confusa, que eu falei que aqui era a posição, era R. O R a gente normalmente usa quando é uma posição vetorial, tá, pessoal? E aqui a gente está usando S como se fosse space do inglês, que é o mesmo que a gente vê lá no ensino médio, que aparece a equação S igual SO mais V vezes T. Tá? É uma equação de movimento para um movimento com velocidade constante, o MRU. Tá? O movimento retilíneo uniforme. O último exemplo com slides é este aqui. Um veículo percorre 120 km com velocidade escalar média de 60. A seguir ele percorre mais 150 com velocidade escalar média de 50 km por hora. Qual a velocidade escalar média do veículo no percurso completo? Vamos lá. Um esqueminha. Sai de A, velocidade 60, distância 120. Muda a velocidade, vai para 150, vai para 50 km por hora e numa distância de 150. Precisamos do tempo na parte 1, tempo na parte 2. Tá? Então, tempo na parte 1, velocidade é o deslocamento pelo tempo, então o tempo é o deslocamento pela velocidade. 2 horas na primeira parte, 2 horas na primeira parte. Na segunda parte, ele leva 3 horas, então 50 km por hora e 150 km, 3 horas. Então, a velocidade média vai ser o 120 mais o 150 dividido por 2 horas na primeira parte e mais 3 horas na segunda parte. Ou seja, eu esqueci de colocar? Acho que eu esqueci de colocar. Vamos colocar ali. Faltou, pessoal. Vamos colocar aqui. A velocidade média. Acho que ele não vai abrir. Depois eu coloco. Então a velocidade média aqui vai dar 270 dividido por 5. Deixa eu pegar uma calculadora. 270 dividido por 5, o que dá 54 km por hora também. Tá? 54 km por hora. Alguns exercícios do Halliday, alguns de conversão de unidades, que eu vou resolver com vocês. Então, o exercício 38, página 11. Exercício 41, também da página 11 do Halliday. Também vou resolver na sequência o exercício 1 da página 31, 32. Já é outro capítulo, tá, pessoal? Por isso o número é diferente. O 1, o 3, o 5,
até a letra G, até a letra F. Não vamos calcular G e H. E depois o 11. Tá? E aí eu vou disponibilizar para vocês uma listinha de exercícios para a gente treinar na aula de amanhã daí. Tá bem? Então vamos começar lá. Exercício 38. Vou lá no quadro. Exercício 38 do Hardy. O antigo manuscrito revela que o proprietário de terras, no tempo do rei Arthur, possuía 3 acres de terra cultivada e uma área para a criação de gado de 25 perchas por 4 perchas. Acho que eu vou parar a aula aqui e vou deixar para projetar para vocês isso aqui no cantinho da tela. E aí a gente consegue acompanhar melhor. Tá? Eu vou parar aqui e já em seguida eu boto um segundo vídeo. Tá ok?